A primeira viagem missionária de Paulo foi juntamente com Barnabé. E eles foram, abriram igreja, fundaram igreja, deixaram os irmãos lá com uma responsabilidade de estar em frente daquela igreja. E voltaram para Jerusalém, aonde era a igreja matriz, a igreja sede. E o ponto de partida de Paulo sempre era a igreja de Antioquia. E Paulo agora chama Barnabé e decide ir na sua segunda viagem missionária para poder visitar os irmãos e saber como os irmãos estavam. E a Bíblia diz que houve-se uma divergência, uma discórdia entre Paulo e Barnabé, por conta de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Porque na primeira viagem missionária, quando a chapa esquentou, o navio afundou, fome, chicotada, quando João Marcos viu a situação ferrenha, ele falou: não, estou fora, vou voltar. Deixou Paulo e Barnabé lá. Só que na segunda viagem missionária, Barnabé, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé, e Barnabé diz assim com Paulo: vamos levar João Marcos. Paulo esquentou a cara: não, ele não vai, porque na primeira viagem ele já amarelou, na primeira viagem ele já deixou nós sozinhos, e houve uma discórdia entre os dois. E a Bíblia diz que Barnabé escolheu João Marcos, foi para um lado, e Paulo agora escolhe Silas e vai para outro lado. E a igreja envia a Paulo e Silas para a primeira igreja, para a segunda viagem missionária. Quando Paulo e Silas vai para a segunda viagem missionária, a Bíblia diz que ele chega em uma cidade e eles encontram ali o jovem Timóteo, que eles já haviam ganhado na sua primeira viagem missionária. E diz o texto que Timóteo ele era filho de uma judia, porém os pais não eram judeus. E Paulo teve que circuncidar a Timóteo e andava com Timóteo. E diz a Bíblia que a igreja crescia, o número da igreja crescia espantadoramente, porque a igreja andava em união, a igreja andava em um só propósito. Segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e na oração. É importante entendermos, para uma igreja crescer, uma igreja missionária tem que andar em união, tem que andar em unidade, tem que andar cada um em um só propósito, um só objetivo, que é abranger, ganhar almas para o reino do Senhor. Glória a Deus. E para ganharmos almas, não é fácil. Às vezes tem pessoas que ganham, mas com a mesma facilidade de ganhar, eles jogam fora. É por isso que existe um pastor que foi chamado para apacentar. Se você talvez botar uma pessoa que não tem um chamado, para ele ficar de frente de uma obra, ele ganha com a mão e ao mesmo tempo ele joga fora. Porque isso aqui, o microfone, eu sempre digo isso, que isso aqui é consagrado para pregar a palavra. Não é para desabafar, não é para jogar indireto, não é para jogar versículo isolado na cara do irmão, é para pregar a palavra. Qualquer divergência com o irmão tem que ser na bolota do olho, olhar fora do altar, fora do púlpito e resolver o seu problema. Aleluia, aleluia. Altar é lugar de pregar a palavra. Louvado seja Deus. Altar é lugar de compromisso. É verdade. Então a igreja crescia. Paulo pega Timóteo e agora eles vão viajar, pegam o navio e vão para a Ásia. Só que o texto diz que quando eles chegam na Ásia, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia Menor. O pensamento de Paulo era ir
ir para a cidade, para a Ásia Menor, para pregar em algumas cidades. Só que Paulo foi impedido de ir pelo Espírito Santo. Perceba, irmãos, que Paulo foi impedido de ir pelo Espírito Santo. É importante entendermos que nós precisamos obedecer ao Espírito de Deus. Porque às vezes nós queremos ir para tal lugar, evangelista irmão Denilson, mas as mãos do Senhor estão levando a gente para outro lugar. Às vezes o nosso coração está no local, mas o Senhor não está ali. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Enganoso é o coração. Ah, mas o meu coração não está aí. Ei, se o teu coração não está, mas a palavra está, eu fico com a palavra. Eu posso estar todo quebrado, todo arrebentado. Meu coração vai não estar. Mas se a palavra está mandando aí, eu fico com a palavra. Tem muita gente ouvindo o coração, sendo enganoso, meu coração não confirmou, mas a palavra não está dizendo. Glória a Deus. O Espírito impediu Paulo de ir para a Ásia. E ele quis pregar. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa, talvez na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, tudo que for fazer tem que ter a permissão de Deus. Já parou para imaginar que o grande construtor de igreja, o grande escrevedor de cartas, ele diz assim: o Espírito me impediu de ir. Porque se o Espírito Santo não impedir, a gente vai fazer coisas que podem gerar nossa morte. É verdade. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente ou fisicamente porque não ouviu a voz do Espírito Santo? Um amigo meu saiu de um bairro daqui de Macaé e de repente ele ouviu uma voz: passa por outra rua. Ele não era acostumado a passar por aquela rua, mas ele obedeceu a voz do Espírito. E ao passar por aquela rua, que ele não era acostumado a passar, minutos depois ele ficou sabendo que estava assassinando uma pessoa naquele lugar. E se ele passasse por ali, ia dar cabo da vida dele também. Às vezes o Espírito Santo diz: não faça isso, não bota a mão em tal lugar. Mas nós queremos fazer a nossa vontade. Às vezes somos rebeldes e queremos fazer a vontade da nossa carne. Mas nessa noite tem pessoas aqui que ouvem a voz do Eterno. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que estão quebradas, que entraram aqui com problemas, mas resolveram hoje ouvir a voz de Deus. E você ouviu a voz de Deus tanto que Deus te trouxe aqui para dizer para você que hoje Ele vai te sarar, que hoje Ele vai tocar. Glória a Deus. Que hoje Ele vai tocar nas suas entranhas. Abra calabarai, me ajuda a pregar, quem gosta de barulho. O Espírito me impediu de ir para a Ásia. Agora ele desce e vai para a cidade de Troás, outra cidade. Quando ele chega na cidade de Troás, o Espírito de Deus, de noite, aparece o varão e diz assim: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Epa, agora é a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Agora é a voz do Espírito Santo. Lembra de Elias? 1 Reis, capítulo 19. Elias está dentro da caverna, pastor Luiz. A capa de Elias escondeu a cara, chapa esquentando, o pau cantando de quina. Está Elias, Jezabel querendo matar Elias, profeta morrendo, 50 profetas enterrados na cova, Ananias sustentando. Está lá Elias quietinho. Dentro da caverna, missionária Dalva. A Bíblia diz que vai passar um terremoto. Deus não estava no terremoto. Meu Deus, olha aí. A Bíblia diz que vai passar um vento muito forte, quebrando tudo. Deus não estava também no vento. Vai passar um barulho forte. Deus não está no barulho. Às vezes nós queremos barulho. Às vezes nós queremos que Deus fale com terremoto,
barulho. Deus às vezes vai falar no silêncio conosco. Glória a Deus. Aí vem uma brisa suave e Elias bota a cara para fora. Agora é a voz do meu Senhor. Agora eu vou. Paulo agora diz assim, agora atravessa, Paulo. E vai para Macedônia. Ajuda-nos. Agora é a voz de Deus. Agora eu preciso entender. Tem pessoas que às vezes é necessário ele passar lá no estaleiro para aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Para aprender a ter discernimento. Pedimos dons espirituais. Queremos profetizar. Falar em línguas estranhas. Mas precisamos ter o discernimento. Aleluia. Você precisa olhar na bolota do olho do teu irmão, entender e ter o discernimento que ele está falando. Atravessa a Macedônia. Paulo agora atravessa a Macedônia. E Paulo agora vai chegar em um local, na cidade de Filipe, a primeira cidade da Macedônia. Quando Paulo chega nessa cidade, Paulo vai encontrar uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Quando Paulo chega no local que é da praia para orar, o texto diz que as mulheres se juntaram e Paulo começa a orar com essas mulheres. E a Bíblia diz que Lídia era a mulher que fazia a obra. Lídia era a mulher hospitaleira, uma mulher de visão, uma mulher visionária. O cristão precisa ter visão. Deus não te chamou para ter visão de urubu. Deus não te chamou para ter visão de galinha, para voar baixo. Deus te chamou como águia, para você voar acima da tempestade. Glória a Deus. Deus não te chamou para ficar se lamentando, cabeça abaixo, dizendo que vai morrer. Ah, que meu pai morreu assim, eu vou morrer assim. Ah, que minha avó é assim, crente Gabriel, é assim que eu sou. Não, Deus te chamou você para viver em novidade de vida. Glória a Deus. Novidade de vida com Deus. E Lídia, missionária Claudete, teve prazer em levar Paulo para a residência dela. E levar a palavra para aquela casa. E o quanto essa mulher, ela foi abençoada na sua casa e abençoou Paulo. Na cidade de Filipe, Paulo houve-se um batismo na casa da irmã Lídia. E toda a sua família foi liberto para a glória do nome do Senhor. A igreja precisa pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós não podemos acostumar com as mesmas pessoas. A igreja missionária não é a igreja que fica em quatro paredes, mas é uma igreja que vai em busca das almas. Glória a Deus. É uma igreja que não tem medo de encarar as adversidades, que não tem medo de encarar os problemas, as dificuldades que encara. Por uma alma você entra na guerra. Quantos está disposto a entrar na guerra aqui? Ó? Glória a Deus. Aleluia, meu Deus, oh glória. Você que gosta de vida, você precisa entrar na guerra. Uma alma vale mais do que um carro zero. Uma alma vale mais do que qualquer dinheiro. Porque uma alma custou preço de sangue. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Alguém pagou preço por mim. Teve pessoas que foram na porta da minha casa me levar para o culto. Existem pessoas que não têm força para vir à igreja. Aí você vai na casa dele, pega na mão dele, pega no braço dele, traz ele, vem trazendo ele. Vai chegar uma hora que ele vai caminhar sozinho. Vai chegar uma hora que ele vai ter força. Glória a Deus. Mas você precisa ser o canal para essa pessoa. Não seja crente egocêntrico, só pensando em você, esquentador de banco. Agora não, nós precisamos povoar o céu. Aleluia, glória a Deus. Paulo está na casa de Lídia. E agora a casa dessa mulher é batizada. E agora Paulo e Silas, eles saem da cidade de Filipe e vai para a cidade de Tessalônica.
Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, Paulo pregando, e o texto sagrado diz que existia uma jovem que tinha um espírito maligno que fazia essa jovem adivinhar a vida da pessoa. Essa jovem possessa de demônio. E o texto diz que quando Paulo e Silas passavam, ela falava: esse homem que anuncia a palavra é um homem de Deus. Esse homem é um homem de Deus que anuncia. Talvez se fosse no dia de hoje, estaria filmando, rede social. Vou se inchar todo, que eu prego, eu ensino. Falou que eu sou homem de Deus, falou que eu canto bem, mas era demônio que estava na vida daquela jovem. Nós precisamos ter um discernimento. Se você não tiver discernimento, pessoas endemoniadas chegam no altar da igreja, prega bonito, canta, louva, mas estão carregados de demônio. Por isso que Paulo falou todos os dias. Essa jovem falava e levantava a moral de Paulo. E a Bíblia diz que ela dava lucro para o Senhor, para os seus senhores. Todos os dias aqueles senhores dela ganhavam dinheiro com ela. Um belo dia, Paulo olhando para ela, e Paulo estava cheio do Espírito Santo desse dia. Não tem aquele dia que você está para lá de Bagdá, que você já passou do Afeganistão, já passou do Iraque? Não tem aquele dia que você está possesso do Espírito Santo, que você está doidão do Espírito Santo? Glória a Deus. E você está cheio. Aí o demônio quer fazer gracinha. E você diz assim: cala a tua boca. Se tiver ré no teu carro, dá marcha ré, vai para o quinto dos infernos, porque lá que é lugar de diabo. Paulo repreendeu aquele espírito, Paulo falou: cala a tua boca. Espírito maligno, sai da vida dessa jovem. E naquele mesmo instante, aquele demônio bateu em retirada e a menina foi expulsa. E o demônio ele foi expulso. A jovem foi liberta, Roberto. Uma vez eu fui chamado para orar e uma pessoa estava cheia de demônio. E uma missionária dando água na boca dessa pessoa do demônio, conversando com o demônio, falando que era amigo dele. Quantas das vezes, querido, a gente precisa entender, usar a autoridade. A autoridade não é grito. A autoridade é que Deus te dá. Mas às vezes é necessário alçar a voz, levantar, gritar. Uma vez eu cheguei numa igreja e tinha uma pessoa endemoniada. Ele queria envergonhar a liderança. Começou a gritar. E vim marchando, dizendo que passar esse demônio para o lado e voltar. E eu percebi que o pastor temeu. Ficou assim, jogou assim, querendo jogar os obreiros para frente. Porque se existe um troço sem vergonha, é Satanás. Se ele bater o pé para você e ele perceber que você está com medo, já era. Você perdeu. Por isso que Salomão diz em Provérbios 24:10: se te mostrarem frouxo no dia da adversidade, a sua força será pequena. E Paulo repreendeu aquele demônio. Aquela menina foi liberta. E isso provocou uma agitação na cidade. Que os donos dela pegam Paulo e Silas, missionário de Dalva. Agora ele vai pagar tudo. E começou a dar chicotada. Leva para a praça pública, envergonha Paulo e Silas, chicote batendo no lombo de um lado do outro, Paulo e Silas apanhando. Vamos jogar esse camarada no presídio, que é lá que ele vai ficar. Querido, vocês lembram que quando Jesus estava atravessando a lagoa da Galileia para ir em direção a Gadara, vocês lembram daquele vento na lagoa, no mar do nada, que quase derrubou, quase quebrou o barco, para Jesus não chegar do outro lado? Sabe o que é isso? É Satanás. Ele não queria que Jesus atravessasse a lagoa, o mar da Galileia, porque lá do outro lado tinha um gadareno que tinha 6.000 demônios que estavam no corpo daquele homem, e Jesus ia libertar, e Jesus libertou. Por uma alma liberta, se prepara que ele vai se levantar. Não espera tapete vermelho não, vai se levantar e vai usar quem der brecha. Não importa se é pastor,
se é evangelista, se é bispo, semideus, quarta pessoa que agora onde é bispo, quarta pessoa da Trindade, vai se levantar e vai usar quem dá brecha. Nós lemos hoje, não dê lugar ao diabo. Por isso que às vezes levanta uma luta contra a sua vida e você não sabe de onde vem essa luta. É uma dor no corpo, é uma dor de cabeça, é um problema emocional e você fica aflito sem saber, você não consegue dormir, é porque você resgatou alguém que estava oprimido, alguém que estava na depressão, alguém que estava com síndrome do pânico. Você foi lá, você foi o canal de Deus, mas nessa noite Deus está levantando pessoas. Glória a Deus. Pessoas Glória, glória. que não tem medo de demônio, que não tem medo de resgatar quem está deprimido, que vai orar para quem está com depressão. Jesus vai libertar. Quantos creem? Levante a mão, igreja. Quantos creem? Glória a Deus. Aleluia. Você é um desses. Aleluia. Você é um desses. Agora se prepara. Quando você liberta alguém do vício das drogas, da prostituição, vai se levantar. Eu me lembro que uma vez eu fui numa casa, me chamaram para orar, eu fui orar. E quando eu cheguei lá, estava uma legião de demônios naquela casa. Eu orava para a mulher, o demônio saía da mulher, pegava no marido, orava para o marido, pegava nos filhos. Aí eu me revoltei, falei que nem um bicho, me revoltei, falei, demônio, pega tudo que é seu. Quem é o chefe aí? Ele gritou lá quem era. Sou eu! Deu um grito. Falei, então pega tudo que é seu, amarra um no rabo do outro e vai em nome de Jesus pro quinto dos infernos. Pum, foi embora, acabou. Foi liberto. Aí eu vim tranquilo, todo estufei o peito, expulsei demônio, era novo, cheio. Quando eu chego em casa para orar, o demônio entra nenhum da família. E disse, você foi lá e expulsou, agora eu estou aqui. E aí? Se prepara. Porque quando você expulsar, vai se levantar porque você libertou alguém. Você tirou alguém das trevas. Você foi um canal de Deus. Quantos são um canal de Deus? É por isso que às vezes as irmãs daqui, quando vêm para orar na consagração de sexta-feira, que ficam uma hora de joelho, depois as irmãs já estou com dor no corpo, eu estou com isso porque estão batalhando no reino de Deus. No reino de Deus você não ganha. Primeiro você ganha no espiritual, depois você ganha no mundo físico. Levanta de manhã, coloca a sua vida na mão de Deus, no altar de Deus, e sai para trabalhar que tudo vai dar certo. Entrega os seus projetos na mão de Deus que vai dar certo. Glória a Deus. Aí o texto diz que joga Paulo e Silas na prisão. Aí dá uma chicotada em Paulo, Paulo está cantando, olha só, ele todo ganhado, sangue. Dá outra chicotada em Silas, Silas está cantando. Aí Paulo e Silas vão fazer um culto dentro do presídio. Aí Paulo canta, Silas ora, Paulo ora, Silas prega, chicote cantando. E a Bíblia diz que perto, isso é muito forte, gente, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam e davam graça ao Senhor. Aleluia. Baracandarácia, e a calabarai, eu sinto a presença dele aqui. Glória a Deus. Perto da meia-noite, cristão que ora pela madrugada, cristão que coloca o joelho no chão, ele não vai perder, as suas orações estão sendo ouvidas. Vai acontecer um reboliço no mundo espiritual, vai acontecer e já está acontecendo aqui. Deus está abrindo porta aqui nessa noite. Glória a Deus está Deus. abrindo porta de emprego aqui. Deus está fazendo o sobrenatural acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o fruto da sua oração. Aí a Bíblia diz que houve o quê? Um terremoto. É interessante, amados, que em Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que Pedro está preso. Atos 12, Pedro está preso, só que Pedro está dormindo. Aí a Bíblia diz que Deus manda um anjo em silêncio dormindo, tira as algemas da mão de Pedro. Só que a igreja estava orando na casa de Maria, e o texto diz que o lugar tremeu. O anjo
liberta Pedro dormindo, e Pedro vai embora. Quando sai por lá de fora, as algemas caiu. Para quem está dormindo, Deus já sabe, ele vem em silêncio e te liberta. Só que em Atos 16 é o contrário. Perto da meia-noite, Paulo e Silas não estão dormindo, não. Paulo e Silas estão orando. Paulo e Silas estão orando, clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que houve-se um terremoto e começou a abalar o cárcere. O terremoto, ele veio e começou a quebrar tudo. O terremoto, ele veio, quebra os alicerces, quebra as correntes. A Bíblia diz que Paulo foi solto, Silas também. O carcereiro que era responsável por aqueles presos ficou desesperado, porque a cabeça dele estava em prêmio. Desesperado. Você está preparado para o de repente de Deus? Como diz a missionária de Dalva. Você está preparado para o já de Deus? Será que você está preparado se as trombetas tocar hoje? Você ficar, você subir? O já de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia. O já de Deus vai acontecer. Você vai estar na sua empresa sendo humilhado. De repente alguém vai te chamar, vai lá no RH. Quando você chegar no RH, você com medo, tremendo, pensando que vai ser mandado embora, vai vir a notícia, o já de Deus chegou. Ei, a sua bênção chegou. Glória a Deus. O já de Deus vai chegar, você vai estar orando, achando que não tem mais jeito para o teu esposo. Ele vai dizer assim, eu quero o Deus que você serve. Aleluia. Glória Conheci uma irmã que orou 21 anos pelo esposo. O sonho da irmã é que o esposo entrasse de mão dada na igreja com ela. E ela ia para a igreja sozinha, 21 anos orando e nada. Ela ia para a igreja, o esposo ia por baixo jogar sinuca, beber cerveja. Aí quando ela orando, 21 anos, chegou um dia, a missionária Claudete, que uma semana ele para de beber. Ela notou que ele parou. E um belo dia ele foi lá, no sábado, cortou o cabelo, comprou uma camisa de manga comprida, uma calça social. Ela está olhando aquilo, sem falar nada. Comprou um sapato bonito. Aí chegou no domingo, ela tomou banho, se arrumou. E ela viu que ele entrou primeiro e tomou banho. Ele falou, eu nunca é acostumado a tomar banho, ela tomou banho. E de repente ela foi para a igreja. E ele falou assim, eu vou para a igreja com você. Ela já começou a tremer as pernas. Eu vou para a igreja. E aquele homem foi, barba feita, cabelo cortado. Chegou na igreja, sentou do lado da esposa. Quando começou a cantar os louvores, ele começava a chorar, chorar, chorar. Quando fez o apelo, ele levantou as duas mãos. Glória a Deus, aleluia. E na outra semana ele entrou de mão dada, cumpriu o sonho dela, entrou de mão dada com o marido. Glória a Deus, Mas essa mulher aleluia. ela perseverou. Glória a Deus. O já de Deus vai chegar. O terremoto vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei o dia. Mas o terremoto aconteceu. Aleluia. E quando aconteceu o terremoto, as prisões abalou, as correntes caíram. E o prisioneiro ficou, o carcereiro ficou desesperado. Pegou a espada, tentou se matar. E Paulo disse, não faça isso, que todos estão aqui. E a Bíblia diz que aquele homem diz assim, ele se prostra, Roberto, aos pés de Paulo e Silas. Ele diz assim, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo, muito sábio, Espírito Santo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ninguém vai se perder da tua casa. O teu marido é do Senhor. A tua esposa é do Senhor. O teu casamento é do Senhor. Nada vai se perder. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É verdade. Glória a Deus. Aquele filho que você acha que não tem jeito, tem. Aleluia. Aquele esposo que você acha que não tem jeito, tem. Vai chegar o tempo que Deus vai tratar, vai transformar. Crê no Senhor Jesus. Vem cá, Eduardo, fica aqui de pé.
pessoa, que eu vou usar ele, eu e ele aqui, que muitos olhavam para ele e diziam que não tinha jeito, era ou não era? Não tinha solução. Vou usar aqui uma linguagem popular. Dizer, não tem jeito não, ali vai morrer a cocaína. Né? Ali tem um nariz nervoso. Meu Deus. Mas Jesus transformou. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é pregador aqui na palavra. Glória a Olha Deus. a esposa dele, aleluia. Diaconisa. Casado, bonitinho, casado e obrando da casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque alguém pagou preço. Você foi que pagou preço por ele. Você desistiu? Não. Será que se você desistisse, ele estaria aqui? Não pode desistir. Tá? Então, crê no Senhor Jesus. Aleluia. Aqui está Glória a meu pai. Deus. Aleluia. Tem uma vez que eu andei de pé daqui da ajuda dos cavaleiros procurando emprego. Rodei tudo. E eu falei assim, estou desanimado, não quero saber disso mais não. Você jogar debaixo de um carro, tá bem. Ele pegou a carteira de trabalho minha, levantou para cima. Eu não era evangélico na época não, meu pai. Ele falou assim, creia. No outro dia eu fui. Deus abriu a porta. Glória a Deus. Quando eu saí na sexta-feira para ir pro samba, para poder dar uma de mestre sala, sapato branco, cheio de demônio de malandrinho nas costas, ele estava orando, ele e minha saudosa minha mãe, obrigado, orando por mim. Mas ele creu. A testemunha daquela área ali. A testemunha daquela área ali. É, isso aí, só crê. Ele está contando aí, ó. Ele falou comigo que amanhã eu vou entrar no caminhão. Não tem jeito para mim mais não. Aí eu falei para ele assim, Deus, pensa no Senhor, pensa no nosso Deus, esse Deus sozinho, o Senhor é cristão. Aí ele falou assim, me dá sua carteira aqui. Eu no meio desse trabalho ali, levantei a carteira assim, apresentei a Deus, que eu sigo, é Deus que nós seguimos. Aleluia. Ele foi, outro dia eu falei assim, tá aqui a carteira, ele botou no bolso, falei, amanhã você vai? Pode ir. A minha fala, vai lá na empresa, e antes de chegar, se você vai ser fechado. Glória a Deus, aleluia. Vocês que... Aí ele foi, no pequeno, ele cortou lá embaixo, tá rindo, gritando, tanto. Aí o pai sentou perto de mim e chegou e falou assim, pai, graças a Deus, mas eu estou embarcando já. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, graças a Deus, pra você ver, né? Não precisa. A pessoa, para Deus atender a nós, às vezes você pensa é ficar com gritaiado, gritando, não. É você e Deus. É você e Deus. Aleluia. Você e Deus. Entra pelo seu quarto, ora em entrega a sua vida no nome do Senhor, que Ele está vendo você orar. Ele faz a obra. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não abrir mão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Creia. Pode soprar o vento. Eu encerro essa mensagem dizendo, creia no Senhor Jesus. Eu peço a igreja para se colocar de pé, por favor. Você pode aplaudir o Senhor.